matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, espero que esteja tudo bem com você. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e estou aqui hoje nessa videoaula para trazer alguns esclarecimentos aí na área de matemática com atividades complementares ao PET volume 2 aí do segundo bimestre de 2021. A vocês, meus queridos alunos e alunas do nono ano A da Escola Estadual Antônio Fernandes de Oliveira, aquele abraço. Espero em breve poder estar me encontrando com vocês para termos aulas presenciais. E a todos vocês que queiram ver um pouco mais, saber um pouco mais de matemática, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu vou trazer para você atividades complementares ao PET volume 2 do nono ano do ensino fundamental, ok? E os temas que eu vou abordar nessa videoaula são os seguintes: notação científica, medida de tempo e radiciação. Todos três temas muito importantes, muito cobrados aí nos concursos públicos e nos vestibulares. A primeira questão que eu preparei aqui para você diz o seguinte: a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300 mil quilômetros. Quantos quilômetros aproximadamente a luz viaja em um minuto? Então veja bem, são 300 quilômetros por segundo. E quer saber quantos quilômetros aproximadamente a luz viaja em um minuto? E vou trazer aqui para você o meu amiguinho virtual, o Zé Joinha. Estuda direitinho aí, viu? O Zé Joinha é nosso amiguinho aí da apostila, né? Veja bem, um minuto tem exatamente 60 segundos. Então, se a luz percorre 300 mil quilômetros em um segundo, em um minuto ela vai percorrer quanto? Basta você multiplicar 300 mil por 60, né? 60 vezes 300 mil. Você coloca essa zeraiada toda, olha, 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, e faz 6 vezes 3, 18, né? Então, prontinho. Porém, a resposta está em notação científica. E para você escrever um número em notação científica, tem duas exigências. A primeira delas é que tenha um único algarismo antes da vírgula. Esse algarismo pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Só não pode ser o 0. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a vírgula entre o 1 e o 8. Essa vírgula não existindo é porque esse número era inteiro, então significa que ela estaria aqui depois do último algarismo, mas para ela chegar entre o 1 e o 8, ela deslocou-se quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casinhas. Então eu coloco 10 elevado à sétima potência. Uma coisa muito importante: se o número for grande que eu digo é maior que 1, aí você coloca o expoente positivo. Se o número for pequeno que eu digo é menor que 1, entre 0 e 1, você coloca expoente negativo. Aqui no caso ele é um número grande, obviamente, né? Então vai ser expoente positivo mesmo. A alternativa correta é a letra C. Agora vamos à correção da atividade número 2, que propõe o seguinte: a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, conforme a gente já viu, né? Ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300 mil quilômetros. Considerando a afirmação acima, um raio solar lançado pelo Sol exatamente ao meio-dia chegaria aqui na Terra mais próximo de qual dos horários abaixo? Olha para você ver que interessante. E a todo momento chegam os raios solares, né, que viajam à velocidade da luz, até porque eles são a própria luz. Está dito aqui no esqueminha, na figura aqui, que a distância do Sol até a Terra é de 150 milhões de quilômetros. 150 mil, quando você coloca 3 zeros. Se você colocar mais 3 zeros, 150 milhões. E você vai dividir isso pela velocidade da luz, que é o quê? 300 mil. Eu vou pegar aqui, tem 2, 4, 5 zeros, vou pegar aqui também 2, 4, 5 zeros e dividir. Dividindo aqui 15 por 3 dá 5. E o restão aqui é 0. Por quê? Porque 5 vezes 3 dá 15, né? Aqui tem 5 zeros, aqui tem 5 zeros, mas sobraram 2. Você desce um aqui, 1 no quociente, 1 aqui, 1 no quociente. Então, deu quanto? Deu 500 segundos. Então,
um raio solar leva para chegar à Terra aproximadamente 500 segundos. E tempo a gente não expressa só em segundos, quando chega acima de 60 a gente transforma em minutos. Então vou dividir isso aqui por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. E como se trata de minutos e seu submúltiplo, que é o segundo, o que você tem que fazer? Isso aqui são 8 minutos, né? Dividir 500 por 60 deu 8 minutos inteiros. E sobrou quanto? Sobrou 20 o quê? Sobrou 20 segundos. Eram 500 segundos. Dividi por 60, encontrei 8 minutos e 20 segundos. Não precisa dividir mais esse 20. Então a alternativa correta, letra A. Por quê? Chegaria aqui na Terra aproximadamente 12 horas, que é meio-dia, mais esse 8 minutos e 20 segundos que eu encontrei aqui. Beleza? Viaginha rápida, né? Só que a distância é longa. Agora vamos à correção da atividade número 3, que diz o seguinte: quais dessas desigualdades são verdadeiras? Aqui eu já vou estar abordando para você o tema radiciação, né? Envolvendo raiz quadrada. A afirmação 1 diz que raiz de 16 centésimos é 4 décimos. Vamos ver se é. Quando você quer saber se um número é raiz do outro, não basta você multiplicar por ele mesmo. 0,4 vezes 0,4, 4 vezes 4, 16, 0, 0, desci aqui, 2 casas após a vírgula, então deu certinho, olha, lá dentro do radical 0,16, a raiz dele é 0,4. Por quê? Porque 0,4 ao quadrado vezes ele mesmo dá 0,16. Então essa é uma afirmação verdadeira. A segunda diz o seguinte: 2 décimos divididos por 1 décimo é 2 décimos. Tá na cara que não, né? Quando as casas após a vírgula já estão igualadas, você divide naturalmente como se não houvesse vírgula. 2 dividido por 1 é 2. Então aqui deveria dar 2 e não 0,2. Então essa é uma afirmação falsa, né? A última aqui, raiz de 0,1 é 0,1. Vamos ver. Se eu pegar 0,1, multiplicar por ele mesmo e der 0,1, vai ser. Se não der, não vai ser. Uma vez 0,1, 0,1, 1, 0, 0. Você conta 2 casas após a vírgula. 2 casas após a vírgula. Olha que deu diferente, então é falso. Então a alternativa correta é que apenas a primeira é verdadeira, certinho? A atividade número 4 diz o seguinte: a dose diária recomendada de um remédio líquido é de 40 gotas. Essa é muito boa. Uma gota deste medicamento pesa, em média, 5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas. Então, num frasco contendo 80 gramas desse remédio, temos medicamento suficiente para um tratamento de, no máximo, quantos dias? Veja bem, esse problema ele aborda a habilidade de você entender notação científica. Se a dose diária é 40 gotas, né, e uma gota desse medicamento tem 5 vezes 10 a menos 2, olha, pequeno, expoente negativo, né? Uma gotinha pequenininha. O frasco contém 80 gramas, então eu preciso, para dividir esse frasco em gotas, transformar também esse 80 em notação científica. Eu vou pegar 2 unidades aqui, unidade gramas e gotas. 80 gramas dá quantas gotas? Eu transformo 80 em notação científica, que é 8 vezes 10 elevado a 1. Eu vou pegar aqui e dividir 80 gramas, a gente diz 1 grama, né? 1 grama é a grama que o burro come, que o cavalo come, que a vaca come. Aqui é 1 grama. Eu pego 8 vezes 10 elevado a 1 gramas e divido por 5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas, que é o que cada gotinha tem. 8 dividido por 5 eu vou deixar em forma de fração. 8 sobre 5. Agora, meu amigo, minha amiga, divisão de potências de mesma base, o que a gente faz? Conserva a base e diminui os expoentes, subtrai os expoentes, então conserva a base 10, dividindo 10 elevado a 1 por 10 elevado a menos 2, eu pego 10 elevado a 1 menos 2, que a gente conserva a base, que é o 10, diminui os expoentes, subtrai, mas tem um subtrai da fórmula, que é esse que está do lado de fora, tem um menos do 2, beleza? Então vamos lá, isso vai dar
menos por menos dá mais, né? Multiplico os sinais aqui, 1 mais 2. Quanto que é 1 mais 2? 3. Quanto que é 10 elevado a 3? 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, 8 quinto vezes 1000. Agora eu posso simplificar, porque quando a gente simplifica, simples fica. Então, 1000 dividido por 5 dá 200. E 8 vezes 200 é 1.600. Então, daria 1.600 gotas. 1.600 gotas dá para quantos dias se a cada dia se consome 40 gotas? Divide-se por 40. 4 vezes 40, 160. Para 160, zero. Desça um zero. Desça um zero, dá 40 dias, né? Então a alternativa correta, letra D. D de Deus, que abençoa você, que abençoe a mim, que nos abençoe a todos, beleza? Vamos à última questão aí dessa videoaula, que diz o seguinte: o menor país do mundo em extensão é o Estado do Vaticano, com a área de 400 mil metros quadrados. É muito pequenininho para um país, não é? Se o território do Vaticano tivesse a forma de um quadrado, então a medida de seus lados estaria entre quais desses valores? Aqui, pense num quadrado. Quanto que mede o lado desse quadrado? Se você considerar 400 mil, quadrado e raiz quadrada, você já parou para pensar que existe uma relação entre um quadrado e a raiz quadrada? Por que a gente diz raiz quadrada? Porque é como se fosse o lado de um quadrado. Se você tiver um quadrado com 64 metros de área, o lado dele mede 8. Por isso que a raiz de 64 é 8. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Colocar isso dentro de uma raiz. Mas 400 mil eu posso dizer que é 400 vezes 100 vezes 10. E por que eu estou subdividindo assim? Porque 400 tem raiz que é 20. Porque 100 tem raiz que é 10. E esse 10 não tem raiz, fica lá dentro. Mas eu posso estipular que a raiz de 10 é aproximadamente 3. É um pouquinho a mais que 3, não é? Então 20... aproximadamente, olha, o tiozinho é de aproximadamente, o tiozinho, não é o tiozão não, beleza? Vezes 10, a raiz de 10 é aproximadamente 3, então vou colocar 3 aqui. 20 vezes 10, 200 vezes 3, 600, aproximadamente 600. Se esse lado medir 600, 600 vezes 600, 360 mil. Agora pense o seguinte, 360 mil não chega nem 400, então a área é 360 mil, o lado é 600. Se a área for 400 mil, o lado é maior que 600. Se é maior que 600, a única alternativa que nos dá essa possibilidade é a letra D de Dimas. Assim eu encerro a minha videoaula, agradecendo a você que está aí do outro lado da telinha. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e estou à disposição para quaisquer dúvidas que possam haver aí na resolução do PET, beleza? Tudo de bom para você, sucesso em seus estudos. E na dúvida, pode contar comigo. Nesses tempos desafiadores, precisamos nos reinventar. Investirmos sempre em nós mesmos, para quando o futuro chegar, então vem estudar.